Olá, meninos, bom dia. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia. Vamos trabalhar um tema pertinente ao nosso momento histórico, que são os movimentos sociais. Esses movimentos sociais que nós sabemos que são movimentos recentes, né? São movimentos no sentido de estudo e perspectiva de documentação recente. Na verdade, os movimentos sociais eles surgem, obviamente, no período da modernidade, né, com o advento da ascensão da burguesia dentro do processo econômico. A partir do momento em que a burguesia consegue ocupar um espaço cada vez maior nas questões políticas, ou seja, que ela consegue trazer para si o poder político associado ao seu poder econômico, nós percebemos o surgimento de movimentos, né, que partem da burguesia no sentido de privatizar os meios de produção. Isso se traduz no processo da Revolução Industrial e, consequentemente, a formação das classes sociais. Essas classes sociais, no decorrer do processo histórico, elas acabam tomando consciência do seu valor, principalmente diante dos pensamentos marxistas. E esses movimentos sociais, eles acabam sendo cada vez mais presentes dentro da sociedade. Um dos primeiros movimentos sociais que nós observamos no período moderno é o feminismo, né? Dentro dessa ideia de um movimento em busca de uma questão relacionada ao gênero, só que esse movimento feminista ele acaba se desenvolvendo dentro das fábricas como uma outra pauta, uma pauta de movimentos no campo da ampliação dos direitos do trabalho. Então nós percebemos que o movimento social ele parte do operariado logo após a Revolução Industrial, né, com o objetivo da redução da carga horária de trabalho, com o objetivo de um salário mínimo, de um 13º, de férias, de licença maternidade, descanso remunerado, ou seja, movimentos sociais que partem dentro do conceito trabalhista e depois eles vão ganhando novas pautas, né? Como é o movimento LGBTQ+, como é o movimento do MTST, do próprio MST, né? O movimento feminista, o movimento negro. Nós temos a exemplo de um movimento muito forte nos Estados Unidos, que é o que é o movimento dos Panteras Negras, né? O movimento em busca da defesa e da proteção aos direitos do negro nos Estados Unidos. Obviamente, esses movimentos, é, no que diz respeito à questão racial, eles surgem porque foram reprimidos, né? Estados Unidos é uma sociedade que se criou e se organizou em cima de um conceito sulista racista muito forte, né? Sabemos que no sul dos Estados Unidos surgiram um grupo chamado Ku Klux Klan, que era um grupo que tinha o objetivo, né, de perseguir e punir os negros. Então, os movimentos sociais eles foram imprescindíveis no contexto de organização social e busca pela democracia. Como está dizendo aqui, ó, no contexto dos movimentos sociais, né, esse trabalho, né, ele tem como objetivo de mostrar os tópicos referentes ao propósito do movimento social. O quê? Será exposto as características dos objetivos, né? Em que sentido? Olha só, estudo sobre os movimentos sociais. O tema dos movimentos sociais ele é um tema recente, né? Basicamente, ali na década de 70 que nós tivemos um aumento cada vez maior nos estudos, principalmente acadêmicos, no que diz respeito aos movimentos sociais. Certo? Olha aqui, ó, o tema dos movimentos sociais ele é recente, datam de 1977 e 1978, os primeiros estudos. Aqui nós temos a imagem, né, do movimento MST, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, que na verdade é uma das características, né, presentes na nossa Constituição, uma Constituição cidadã, Constituição democrática, né, chamada de Constituição cidadã logo após o fim do regime militar em 1964. Então nós temos aqui movimentos que lutavam pela posse da terra, que é o direito, né, a casa própria, o direito à educação, à saúde, à moradia, no que diz respeito à questão do movimento MST, que associa a moradia também à produtividade agrícola. Né? Contexto social em que surgiram, né? Então nós temos aqui o quê? Momento de real despolitização da sociedade civil, sistema capitalista que só vive, ou desculpa, que só visa o capital, deixando os interesses sociais em segundo plano. Então nós temos aqui uma característica impulsionadora dos movimentos sociais, que é o quê? Que é um sistema capitalista excludente, não agregador. Né? Que, na verdade, esse capitalismo ele está cada vez mais em direção a uma improdutividade, né? Um capitalismo improdutivo, e eu acho que
a luta, na verdade, dos movimentos sociais é fazer com que esse capitalismo volte a ser produtivo e não apenas especulativo, né? Por que produzir se nós podemos especular, né? Sistema capitalista que só visa o capital, né? Como é o caso desse sistema de trabalho no Brasil hoje chamado uberização, né? Que de cada 8 fatias de pizza, né? Nessa ideia, 3 delas, né, vão para o capital externo, vão para ser aplicadas dentro do conceito de um capital improdutivo, né? Quando eu falo as pizzas, são essas 3 fatias é o lucro dentro dessa ideia. Bom, os embriões das organizações populares de base. Então, nós temos aí o fruto principal do trabalho da igreja, especialmente a católica, desde os anos 70. Isso no caso específico, tá, do movimento dos sem terra, né, do movimento MST, ok? Então, quando a gente fala nesse conceito de desenvolvimento, né, do trabalho, principalmente no trabalho no campo dos movimentos sociais relacionados à terra, aqui no Brasil estava diretamente ligado à, à atuação, né, da pastoral da terra na década de 70. Bom, então, dentro dessa ideia, né, que vem a ser o início dos movimentos sociais, nós temos aqui grupos de moradores que começam a ser, né, a reunião desses grupos tentando resolver problemas no que diz respeito às questões setoriais, né? Então, nós temos aqui grupos de moradores, né, que começam a ser formados a partir de relações de vizinhança, amizade e parentesco. Ou seja, em busca da melhoria de uma iluminação pública no seu bairro, da instalação do sistema de esgoto, né, de um asfalto com decente para se promover o transporte, enfim, qualquer pauta que esteja diretamente ligado às questões de bem-estar social, obviamente, né? Então, nós temos aqui, ó, esses grupos, o que eles visavam discutir? Os problemas concretos vivenciados nos bairros de periferias das grandes cidades, certo? Constituem chamados movimentos populares. Tá? Essas organizações populares de base, né, surgiu primeiramente como veículo de reivindicações sociais e econômicas imediatas. Então, é a reivindicação de um posto de saúde, é a reivindicação de um sistema de esgoto, é a reivindicação de uma praça pública para lazer. Mas logo em seguida, essas organizações populares de base, elas perceberam que elas precisavam ampliar os seus discursos. E a ampliação desse discurso, ele também perpassava pela questão de mudanças estruturais, certo? Então, olha o que ele está dizendo aí, ó. Mais tarde se tornou orientação política declarada de uma ação que postula mudanças estruturais da sociedade. Ou seja, mudanças estruturais, obviamente a gente está falando relacionado às questões legais, legislação, né? Origem religiosa dos movimentos, né? A Igreja Católica sempre incentivou muito as práticas desses movimentos sociais, principalmente porque a Igreja Católica sempre esteve ligada a essa questão dos mais carentes, né? De assistir os mais carentes. Então, esses movimentos sociais, ou seja, movimentos sociais em busca de igualdade e justiça no Brasil, essas pesquisas, esses avanços foram impulsionados pela Igreja Católica naquele momento, certo? Leonardo Boff, que é um teólogo muito importante aqui no Brasil, ele disse uma frase muito interessante. Olha isso aqui, ó. A massa, mediante as associações, elabora uma consciência e inaugura práticas de mobilização. Ou seja, a reunião desses indivíduos buscando uma pauta sempre direcionada, né, à questão do bem-estar social, ela vai trazendo uma consciência, né? A consciência de todos os direitos que são previstos na nossa Constituição. Constituição Cidadã, repito, Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição ela foi chamada de cidadã porque ela amplia as questões não só no direito político, no direito civil, mas também aqui está presente todo o conceito dos direitos sociais, né? Que é o direito à educação, saúde, moradia, lazer, segurança, sobretudo. Outra questão importante, né, é o incentivo cujo qual impulsiona a pauta desses movimentos sociais. Então, nós temos aqui ó, o descontentamento de grupos querendo modificações, direito estatal não suprindo as necessidades sociais. Então, quando a gente tenta entender os movimentos sociais, a gente tem que entender o que está por trás dele, né? E o que está por trás dele sempre são pautas que buscam e reivindicam, né, ou a aplicabilidade dos direitos sociais cujos quais já foram conquistados, né, e são negados, ou a criação de leis que ampliem esses direitos sociais, né, que dentro do conceito do movimento social, o direito social é o que está em pauta, né, que é
principalmente o cumprimento daquilo que é previsto por lei, que é uma educação pública, gratuita e de qualidade, né, que é um sistema de saúde público de qualidade, né, e todo um sistema político que visa sempre o bem-estar daqueles que o elegeram. Então, os incentivos aos movimentos sociais é sempre uma pauta que nunca foi aplicada, mesmo sendo legal, ou dentro de um contexto de não existir. Né? E quais são os primeiros indícios com relação a isso? Começam a existir práticas de resistência e luta na sociedade civil. Obviamente, nós sabemos que um dos primeiros movimentos em busca, né, de direitos sociais foi na Roma Antiga, né, principalmente com a criação da Tribunos da Plebe, lá com a presença de dois políticos naquele momento, né, que um chamava Tibério e outro Caio, que eram irmãos, Tibério e Caio Graco, que naquele momento reivindicavam do Senado romano a distribuição das riquezas cujas quais Roma acumulava em todas as suas invasões. Né? Dentro dessa ideia, ó, ações coletivas no intuito de protestar contra a ordem instituída. O que significa isso? Protestar contra a ordem instituída. Essa ordem instituída novamente, ela é representada pelo governo. E sem sombra de dúvidas, os movimentos sociais só atentam e só lutam em prol da busca do bem-estar social, e eles têm que reivindicar o retorno, né, de todo esse bem-estar social àqueles cujos quais recebem os nossos impostos, que é o próprio. A outra questão são as características dos movimentos sociais. Né? Qual que é a característica desse movimento social? Primeiramente, ele tem que ser autônomo. Ele não pode estar ligado a nenhum partido político. Né? Ele tem que ser autônomo e, obviamente, as suas reivindicações são reivindicações de bem-estar social. Então, nós temos aqui, ó, independentes do Estado e dos partidos, Adam Sander, né, chamou o novo sindicalismo de novo movimento de bairro. Por quê? Porque ele Sander é um pensador dentro desse conceito. Ou seja, auto-organização e autodeterminação. Autonomia, isso é muito importante dentro do conceito dos movimentos sociais. E para finalizar a nossa aula de hoje, com relação aos movimentos sociais, é sempre bom entender e estabelecer quais são as características e os objetivos desses movimentos sociais. Então, o movimento social ele vai surgir, obviamente, em busca de uma pauta de direito social. Por isso que chama-se movimento social. Esses movimentos sociais eles trazem consigo o objetivo de fazer cumprir a Constituição ou de criar leis que tragam uma proximidade à dignidade humana. Então, os objetivos são esses, ó, elaborar as suas identidades, conseguir o reconhecimento, defender os seus interesses, expressar as suas vontades através das lutas e conquistar novos direitos. É sempre bom dizer que o movimento social moderno ele vai partir dos movimentos relacionados à melhoria nas condições de trabalho. Né? E a partir daí, que o operário, dentro das fábricas, ele vai se reconhecer como mulher, ele vai se reconhecer como criança, ele vai se reconhecer como idoso, ele vai se reconhecer como negro, né? Então, dentro dessa ideia das fábricas em busca de melhores condições de vida, eles vão abrir outro leque de possibilidades no que diz respeito à reivindicação, né? Como o movimento negro, como o movimento LGBT, que mais, como o movimento direcionado aos índios, aos nativos, né? Que é uma questão muito presente na nossa sociedade hoje, que é a questão indígena. E dentro desses movimentos sociais, o Estado ele foi criando alguns órgãos de proteção, né? Principalmente o Ministério do Trabalho, com o objetivo de regulamentar e trazer uma qualidade de trabalho que se cumpra as leis dentro do quesito trabalhista. Nós temos aí a FUNAI, que trabalha na questão do índio, nós temos o IBAMA, que trabalha na questão do meio ambiente, que é um outro movimento social, ou seja, no decorrer das nossas próximas aulas, nós vamos especificando cada vez mais e estudando de forma pontual a importância desses movimentos sociais para a sociedade brasileira, ok? Muito obrigado, meninos, tenham um bom dia.